I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a... Bom dia, meus amores. Mais uma manhã que se inicia, mais uma aulinha de ciências. Desta feita, começando aqui no capítulo 6, Genética no século XXI, onde a gente vai estar aí na página 81. Eu gostaria que vocês pegassem o material didático de vocês para que possam estar acompanhando comigo, né? Porque não adianta só eu estar falando, se vocês não pesquisarem, se vocês não lerem, se vocês não acompanharem. E assim, a genética no século XXI, né? Com a descoberta da estrutura do DNA, novos caminhos se abriram para a ciência, principalmente assim na área da saúde humana. Muito desse conhecimento produzido nessa área, né, na área da genética, só foi possível graças às diversas técnicas que permitiram manipular o DNA. Assim, essas pesquisas com essa manipulação de DNA, de maneira geral, trouxeram esperança para a cura de muitas doenças de origem genética. Pesquisas com DNA. Aí, a página 82, né? A descoberta de que as sequências de bases nitrogenadas, quem são essas bases nitrogenadas? Aquelas que a gente viu na aula passada, adenina, guanina, citosina e timina, presente na molécula de DNA, transmitem características genéticas. Elas estimularam o desenvolvimento de inúmeras pesquisas, com o objetivo de localizar genes e relacioná-los às suas funções nos seres vivos. E assim, essas pesquisas, de um modo geral, com DNA, com os ácidos desoxirribonucleico, ela abriu a possibilidade de manipular o material genético, copiando, alterando e até transferindo genes de uma espécie a outra, né? E aí deu a origem a uma engenharia chamada engenharia genética. Projeto Genoma. Nós vamos falar aqui, dizendo logo o que é genoma, o que significa essa palavra, genoma. Ela se refere ao conjunto do material genético que caracteriza uma espécie e pode ser utilizado para designar o material genético de um indivíduo. O genoma, né, pode servir para designar o material genético de um indivíduo. O principal objetivo desse projeto, do projeto Genoma, de um modo geral, o principal objetivo dele é mapear os genomas de diferentes espécies, ou seja, sequenciar aquelas bases nitrogenadas de seus DNAs para localizar os genes e determinar as suas funções. Dentro do projeto Genoma, nós temos o projeto Genoma Shigella fastidiosa e o projeto Genoma Humana. Projeto Genoma Shigella fastidiosa. O destaque desse projeto se deve ao fato de que essa bactéria, né, chamada uma bactéria, esse nome é o nome científico da bactéria, né, Shigella fastidiosa, né, essa bactéria foi o primeiro organismo causador de doenças em plantas que teve seu genoma sequenciado. Esse projeto, né, o projeto Genoma Shigella fastidiosa, que busca estudar os genes de caráter patogênico da bactéria, ou seja, aqueles que mantêm relação com alguma doença, né, o que provocou todo aquele amarelinho, né, no caso era o que causa esse amarelinho, causa a perda da clorofila, que é a cor verde das folhas, mancha nas folhas e nos frutos, a produção de pequenos frutos duros, impróprios para o consumo, enfim, o projeto Genoma, ele busca estudar isso. E o projeto Genoma Humano, né? Qual era o principal objetivo desse projeto, Genoma Humano? Qual era o principal objetivo dele? Determinar a sequência de DNA das células do corpo humano. Então, assim, o conhecimento mais detalhado do genoma humano, ele pode revolucionar a medicina, que poderá ser capaz de identificar genes relacionados a doenças e preveni-las ou tratá-las precocemente, mesmo antes dessas doenças virem a se manifestar. O maior desafio do projeto Genoma Humano ainda está na definição de como o conhecimento adquirido será utilizado. Se, por um lado, as informações contidas no DNA humano poderão trazer identificação e a cura de inúmeras doenças que hoje não têm tratamento eficaz, e assim elas, por outro lado, poderão provocar o surgimento de conflitos de ordem ética que deverão ser analisados e discutidos pela sociedade.
organismos transgênicos, né? O que são organismos transgênicos? Eu acredito que todos vocês já devam ter escutado falar, né, sobre alimentos transgênicos, né, como usar esses alimentos transgênicos, o que é que tem no rótulo desses alimentos transgênicos que difere dos outros alimentos, né? E o que são organismos transgênicos? São aqueles que de alguma forma incorporaram em seu DNA genes de outra espécie, né? Foi incorporado neles genes de outra espécie, seja ela de forma natural, seja ela de forma artificial. Essa forma natural geralmente acontece com as bactérias, né? Com os outros é de forma artificial. Um exemplo, né, desses organismos transgênicos é a produção de insulina humana, que passou a ser produzida em larga escala a partir da década de 80, utilizando-se bactérias, principalmente a coli, que teve o gene humano, responsável pela produção de insulina incorporada ao seu genoma. Alimentos transgênicos. Acompanhe aí na página 84. O que são alimentos transgênicos? Várias espécies de seres vivos utilizados na alimentação humana tiveram seu genoma modificado para finalidades diversas, como aumentar a capacidade de resistência a determinadas condições ambientais ou produzir substâncias importantes para a saúde de seres vivos. Então, assim, esses alimentos transgênicos, né, de alguma forma foi incorporado em seu DNA genes de outra espécie, né? Então, de forma natural ou de forma artificial, mas geralmente é de forma artificial, como eu falei anteriormente. Os principais argumentos usados a favor dos transgênicos. Página 85. Os principais argumentos utilizados a favor é a produção de alimentos mais nutritivos, e eles dizem que é mais barato, redução de agrotóxicos, diminuindo os custos de produção e reduzindo os riscos de contaminação do ambiente. E até o momento não há indício de prejuízo para a saúde da população humana e nem para o ambiente. Esses aí são os a favor, mas tem aqueles argumentos que são usados contra os transgênicos. E que argumentos são esses? Não há estudos suficientes que garantam a segurança em longo prazo. Genes de plantas modificadas poderiam afetar o equilíbrio dos ecossistemas. E a criação também de dependência econômica do agricultor, né? O agricultor ficar dependente dessa transgenia, né? Aí eu coloquei aqui também a rotulação dos alimentos transgênicos, né? No Brasil, desde 2003, a indústria de alimentos é obrigada, por lei, a informar sobre a presença de mais de 1% de ingredientes transgênicos em qualquer produto para o consumo humano ou animal. Os alimentos transgênicos que apresentam mais de 1% de transgênicos, eles têm um T bem grande no rótulo do produto. Clonagem, né? Eu acredito que todos vocês já ouviram falar em clonagem, clone, fulano é o clone de fulano, é muito parecido, é idêntico, né? E o que é clonagem? Clonagem é o processo de reprodução assexuada, no qual de um ser vivo unicelular, ou seja, que tem uma célula pluricelular com várias células, são formados descendentes geneticamente idênticos entre si e ao progenitor. Ou seja, clones são muito parecidos. Né? Os descendentes são chamados de clones. Né? Os descendentes originados a partir da clonagem, a partir dessa semelhança, são chamados de clone. O primeiro clone, né, surgiu na Escócia em 1996, foi exatamente o da ovelha Dolly, né? A ovelha Dolly. Ela foi o primeiro caso de clonagem bem-sucedida a partir de uma célula adulta. Assim, os experimentos feitos com a ovelha Dolly e outros animais mostraram que a clonagem em mamíferos gera riscos de doença, envelhecimento precoce e malformações dos clones. A clonagem para fins terapêuticos, né? O que seria isso? A clonagem terapêutica, eu coloquei aqui embaixo, né? A clonagem para fins terapêuticos é a clonagem de células e de tecidos que tem como finalidade o tratamento de doenças ou outros fatores que afetam a saúde das pessoas. Ou então, é com a finalidade de tratamentos de saúde mesmo, né? Uma das técnicas utilizadas envolve a retirada das células de embrião nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, que são chamadas células-tronco embrionárias. Por que as células-tronco embrionárias são as que são usadas? Porque elas têm a capacidade de se transformar em vários tipos de célula e formar diferentes tecidos.
Então, assim, essas células podem ser cultivadas em laboratório, utilizadas no tratamento de doenças como câncer, como mal de Alzheimer, doença de Parkinson, diabetes, artrite, doenças cardíacas, além de auxiliar no tratamento de lesões na coluna vertebral. Terapia genética. O que é uma terapia genética? Acompanhe aí comigo na página 90. A terapia genética é o tratamento de determinadas doenças, geralmente hereditárias, por meio da manipulação de genes do paciente. A terapia genética, há uma manipulação de genes, né, do paciente, é um tratamento determinado, geralmente hereditário. São aquelas doenças que nós herdamos, de alguém herdamos do nosso pai, dos nossos avós, e aí, por meio de uma manipulação, acontece o tratamento. É a última. Bioética, né? Bioética. A ética, né? Todos vocês já ouviram falar nessa palavra ética, né? A ética, ela é o campo do conhecimento que se dedica a refletir sobre como os seres humanos devem agir perante os outros e qual deve ser o comportamento adequado diante de determinada situação. Bioética, ela é muito confundida com a palavra respeito, né? Mas vamos ver aqui na palavra bio, significa vida, né? Vida com ética. A bioética, ela surgiu como ramo do estudo da ética, que tem como objetivo refletir sobre os limites do comportamento das pessoas com relação às pesquisas científicas e aplicações relacionadas aos seres vivos, incluindo o próprio ser humano. Questionamento sobre os limites das pesquisas e das aplicações ou envolvendo organismos transgênicos e clonagem, além de questões sobre aborto, eutanásia, né, que é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente, manipulação de animais em laboratório, entre outros. Tudo isso faz parte da bioética. Agora leia. Eu quero que vocês leiam o capítulo inteiro, sem preguiça. Né? Vocês só terão esta aula hoje. Né? Assim, eu já caprichei exatamente, porque eu sei da utilidade, da necessidade que vocês têm de aprender sobre esse conteúdo. Eu fiz assim um resumo daquilo que era mais interessante. Então, assim, eu quero que vocês leiam, que vocês pensem e resolvam. Eu quero que vocês façam a atividade da página 91 todinha. Todinha, eu quero que de 1 a 6, a síntese e o desafio.